junto com a história do Oi, outro. Olá, tudo boa bem? tarde. Tá boa a imagem, o som? Eu estou escutando bem. Ah, então eu também, tá tudo ótimo. Tudo bem? Show. Obrigada pelo convite. Nossa, como fala, uma tranquilidade, sabe? Poder conversar sobre. E aí, tudo certo? Tudo certo. Deixa eu arrumar meu celular. Então é o seguinte, pessoal. Essa é a Fabi Bubu. É uma paciente recém-diagnosticada com esclerose múltipla, recém-inserida neste universo. Como eu falei na última pergunta, dei um spoilerzinho. A Fabi está usando o natalizumab, que é um remédio muito eficaz, muito legal, moderno e tal, que tem esse porém do JC vírus, que as pessoas têm muito medo, com razão, é uma doença que tem que ter medo mesmo, mas a história nos mostrou que tem muitas estratégias seguras para usar o remédio com. Opa! Usar o remédio com muita segurança e não correr os riscos dessa doença malvada que ele pode causar. Então, os médicos já sabem como controlar, a gente sabe como mitigar esse risco para que as coisas fiquem tudo certo. Uh, eu não te conheço assim a Fabiana É. por trás do Fabi Bubu. Então eu queria que você me contasse, assim, às vezes É. eu entrevisto alguns pacientes e eu acho muito legal que a gente sempre aprende algo novo com a história de cada um. Então, assim, eu gostaria que você contasse como é que foi, os primeiros sintomas, quem que você procurou, porque cada um vai se identificar num pedaço da história. Nossa, comigo também foi formigamento, também fui no ortopedista primeiro, eu também tomei tal remédio, meu medo era esse mesmo também. E assim, a gente tem muita gente na live que às vezes é recém-diagnosticada igual você, ou que está querendo investigar que tem sintoma. E a gente pode aprender um pouco com a sua história. E aí, ao longo da live, a gente pode tirar algumas das dúvidas que talvez você tenha sobre a sua doença, sobre o seu tratamento. E, sobrando tempo no final, a gente pode tirar algumas dúvidas aqui do chat. Eu tenho 35 anos, né? E aí eu comecei, a gente tá em julho, final de abril, vamos dizer começo de maio, porque eu lembro que foi antes do Dia das Mães. Eu tava muito, assim, muito trabalho, muita coisa acontecendo e aí coisas dando errado também, coisas que deixam a gente estressada. Meu olho começou a dar uma tremida e aí, óbvio, né? Ah, estresse, nervoso. Eu tenho uma filha de 11 anos, que quem é mãe de Eu, pré-adolescente sabe, eu dá vou. trabalho. Me desculpa, porque eu costumo interromper um pouco vocês, igual o Faustão. Ah, Esse negócio, muita gente tem. Ah, tá tremendo a pálpebra aqui e tal e tal e tal. Então, assim, geralmente é cansaço, geralmente é estresse, geralmente é fadiga, mas, igual a Fabi, eu já tive pacientes que isso era um surto da esclerose. Então, assim, até mesmo isso vale a pena falar para o médico, avisar, contar. E se não estiver passando por uma situação estressante, fazer exame. Então, isso aqui não é só estresse. É, eu acho que no meu caso, eu acho, né? Não foi um, não sei, na verdade, pode ter sido parte de um surto, porque ficou assim por dias, 15 dias mais ou menos, essa tremedeira no olho, e era assim, enchia o meu saco, porque tem algum vídeo que ela até aparece, a pálpebra, ela contraía, sabe? Eu vi num vídeo que ela contraía. E aí eu tava com muito estresse e a minha fala começou a atrasar. E esse gelado na boca. Então parece mesmo que eu fui num lugar muito gelado e fiz. Assim, e entrou um ar gelado na minha boca, era isso que eu sentia. E esse espasmo na mão que não era tão frequente. Aí a primeira coisa que a gente pensa, meu Deus, é um AVC, né? Sei lá, tipo, uma coordenação, um problema na fala. E aí foi durando, e eu resolvi ir no neurologista. E aí eu fiz a ressonância, o neuro já pediu, fez alguns exames de coordenação, Então, bater palma de olho e fechado, você ainda marchar. foi certeira, porque assim, o tanto de história que eu escuto, assim, doutor, então, eu fui no psiquiatra, eu fui no É, clínico, eu fui no ginecologista, eu fui no ortopedista, eu fui em 1 milhão de pessoas, e tem gente que nessa brincadeira de errar, entre aspas, que eles não têm que acertar, mas nessa brincadeira de errar o especialista, tem gente que passa anos. Se tu talvez tivesse ido num ortopedista e ele tivesse pedido uma ressonância da lombar apenas, talvez o teu próximo surto fosse ano que vem é, só, porque a doença dá uma exatamente. trégua. Não, Então acho você que ainda teve se a minha essa. voz não tivesse atrasado tanto, porque agora ela praticamente parou, mas não parou. É que, óbvio, quando eu vou gravar story ou alguma coisa, eu espero passar, né? Não tem por que eu gravar com a voz atrasada. Aqui vocês vão perceber, minha dicção não é mais a mesma também, mas se eu não, se o Shigeru não tivesse. Os gatos brigando, gente, desculpa. Se o Shigeru não tivesse insistido, talvez eu não tivesse feito a ressonância, porque ia passar.
a voz. Mas como a minha voz, ela tava atrasando, a sensação que eu tinha, gente, alguém talvez entenda. Parece que eu usei uma droga. E aí eu tava, tipo assim, sabe? A minha voz, ela ficava muito lenta. E como eu gravo muito vídeo, as pessoas percebiam que várias vezes a minha voz tava atrasada e tudo mais. E esse gelado, hoje eu sei que é uma dormência na boca, mas ele persiste, e esse espasmo na mão. Então eu jogo beach tênis, é uma coisa que me atrapalha demais, que eu pensei em parar e tudo mais, porque realmente hoje, por exemplo, tô sentindo sintomas como nunca, muito. Então, tem dias que eu quase não sinto, tem dias que eu sinto muito, mas hoje em dia não tem um dia que eu não sinta, entendeu? Eles já, acho que são sequelas mesmo, eles são presentes na minha vida. E aí eu fiz a ressonância, no dia seguinte apareceu que eu tinha que refazer, aí todo mundo, não, não é nada, você deve ter se mexido, não sei o quê. E assim, nos meus vídeos as pessoas já falavam muito sobre esclerose, sobre ela, sobre tudo. Mas a internet é assim também, comenta tudo, né? E aí, na ressonância, eu refiz. Eu tava viajando, tava no Rio de Janeiro, tipo, era Corpus Christi, então foi maio, né? Final de maio. Na sexta-feira eu vi o laudo, então eu fiz aquela anjo alguma coisa, que eu acho que é pra. Como fala? Essa é Quando para toca a veia? trombose, derrame. Trombose, isso. E aí, negativo, tipo, não tinha nada. E o último era, enfim, o laudo da esclerose. E eu lendo, tipo, flare, T1, não sei, né? Alguma coisa assim. E tratar doença desmelizante e esclerose, enfim. E aí eu, tipo, puta que pariu. E agora? Isso numa sexta-noite. E aí no sábado eu já marquei, eu passei muitos médicos, porque aí você vai falando com todo mundo que você conhece que trabalha no hospital, médico, enfermeira, falando com todo mundo, pesquisando. Fiz telechamada. Inclusive, eu falo pra todo mundo, o Dr. Matheus é uma das referências que apareceu pra mim em esclerose. Eu marquei uma consulta com ele, eu paguei a consulta. Só que no desespero, né, de não entendia nada, eu queria falar com especialistas. Mas depois que eu entendi que eu precisaria me tratar com alguém aqui perto, eu mandei mensagem, expliquei, e aí devolveram o dinheiro. Tipo, imagina, não tem problema. E aí depois, por um acaso, eu encontrei ele novamente no Instagram, e ele me passou o WhatsApp dele, eu fui marcar a consulta e era o mesmo médico que eu tinha marcado a consulta, enfim. Porque todo lugar que a gente procura o seu conteúdo aparece. E eu acho falo pra todo mundo, porque quando você tá em dúvida, você tá em choque, eu acho que a pior parte é essa, quando você recebe um diagnóstico não foi fechado, esse limbo até você falar com alguém que vai te falar o que você precisa fazer, como vai ser daqui pra frente e tudo mais. Então, eu acho que a pior parte é essa, quando você recebe a notícia e você fala com o especialista. Então, o seu conteúdo, as suas lives salvas no YouTube, as caixinhas de pergunta aqui no Instagram me ajudaram, me ajudam muito, assim, eu recomendo pra todo mundo. É, porque um dos motivos que eu comecei e ainda mantenho é para quebrar um pouco essa impressão negativa da doença, assim, porque o que os pacientes falam muito é que antigamente era tipo todos os grupos, é tudo um muro de lamentações, assim, sabe? É todo mundo muito negativo e a pessoa que está recém-diagnosticada, ela tem que ter esperança, assim, não chegar num grupo e todo mundo só botando, puxando para baixo, É, competindo quem tá pior. Então, assim, eu eu não, tento sempre postar não mais me positivo Não as vejo coisas. nada, praticamente, que não seja relacionado ao que eu sinto, ao que eu tenho. Muitas pessoas se ofereceram, meu tio, minha tia, não sei quem tem há tantos anos, conversa. Eu falo, gente, não é momento pra mim, e eu também não me exponho a nenhuma informação que eu não queira, que não tá acontecendo comigo. Porque, como você sabe, pra cada pessoa é de uma forma, pra cada remédio, pra cada coisa. Então não adianta ninguém vir me falar, eu sinto a hora que vem, minha voz ela vai falhar agora. Eu sinto gelado na boca. Não adianta ninguém me falar como é pra pessoa. Você tá usando natalizumab? Eu fiz a minha primeira infusão. Eu vou continuar falando, tá, gente? Mesmo quando a minha voz falhar. Pra vocês verem. Travou. Aqui travou pra mim. Seu vídeo É... travou, mas eu acho que já volta. Voltou. E aí eu vou falar com quem usa a mesma medicação que eu, com quem talvez tenha um formigamento, porque de outras pessoas talvez eu fique negativa e é uma coisa que eu não me exponho a informações que não são semelhantes às minhas, sabe? Ao E que eu algo que sinto. eu falo para os pacientes muito assim é, se você quer um resultado dos anos 90, que a gente sabe como foi a história da esclerose, a gente sabe que muita gente ficou mal, porque não tinha bons remédios naquela época. Então, se você quer um resultado dos anos 90, use um remédio dos anos 90. Se você quer uns resultados modernos, com a medicina de 2024, use remédios modernos. E, infelizmente, as pessoas lá do século passado, que tinham esclerose naquela época, têm uma taxa muito maior de não estarem tão bem. É, Então, talvez não sejam as melhores pessoas, às vezes, para vir acolher nesse primeiro momento. Só se as pessoas estão bem e tal, já são muito experientes, ok. Mas assusta, assim, ver as pessoas, às vezes, com mais sequela, com mais dificuldade, mesmo que sejam pessoas muito positivas, assim.
E assim, Eu- alguém perguntou, eu sou de Mogi das Cruzes, Isso. São Paulo, tá? Então eu sou de São Paulo. Por isso que eu acabei não passando com o Dr. Matheus. Eu faço vídeos pro TikTok, tá? Pra quem não me conhece, eu tenho mais seguidores lá. E aí eu sempre me expus, eu não tenho problema nenhum em falar sobre esclerose. Desde sempre as pessoas perceberam que eu fui mudando e eu vim e falei, não tem problema nenhum. E aí uma pessoa fez um vídeo falando assim: a Fabiana não sabe o que ela tá falando. Vai ser horrível. Ela vai ficar assim. E ela jogava um monte de remédio. Eu não terminei de ver o vídeo porque eu achei assim um absurdo. Um vídeo que até viralizou, deve ter umas 400 mil visualizações. E eu bloqueei essa pessoa exatamente por isso, porque em nenhum momento era sobre mim, me ajudar. Eu entendo a necessidade dessa pessoa de compartilhar o que ela passou, mas eu não sei quando ela teve um diagnóstico, que remédio ela usou, se ela tem. E aparentemente ela tinha uma outra doença também. E eu achei muito agressivo o vídeo. E eu não quis ver e bloqueei e tal. Porque é isso, às vezes conversar com alguém que não tá no mesmo situação que você não vai te ajudar. Ter acesso a informações, igual você falou, anos 90 eu vi que, assim, de 20 anos pra cá, gente, você pegar anos 2000 mudou muito a medicação. Então, se você pegar alguém que foi diagnosticado antes de 2000, 2000 e pouco, talvez essa pessoa esteja com uma muleta, esteja, não sei. E aí não é bom pra gente ter contato com essas pessoas. Assim, não com essas pessoas, mas com essas histórias, né? E como é que foi daí então você viu, abriu o laudo, leu lá desmelinizante, flare, T2, Não, esclerose. Você tinha não, foi ouvido falar sem de esclerose caos. múltipla alguma vez na vida ou tipo só conhecia ela dos Ela, filmes? isso. Já, só acho que até teve um caso, não na família, mas de um amigo do meu pai, enfim, que o filho tem ela. Então, você já vem. Até hoje, muitas pessoas acham que eu tenho. O Shigeru, que é meu marido, na consulta presencial que eu fui, eu acho que até a gente na consulta ele perguntar pro médico, ele ainda achava que poderia evoluir pra ela, ou que era ela, sei lá. Mas aí, no sábado, eu já comecei a passar em muitos médicos e falar com várias pessoas, mas era assim, ligava pra todo mundo que eu achava, quem pudesse me atender, eu tava passando. E claro, eu passei com alguns médicos que eles são mais antigos. Então, eles me passaram prednisolona, eu acho. Injeção de B12, várias coisas que eu, tipo, graças a Deus, eu usei só uma vez. Eu cheguei a comprar tudo, né? Mas foi mais de um médico. Então você vê que assim, você precisa de um especialista, porque esses médicos mais neuros, que são de outras áreas, eles provavelmente vão prescrever alguma coisa que eles escutaram, não sei como funciona, né? Mas não era o adequado. É que assim, a especialidade da esclerose é algo mais recente também. Antigamente o neuro tratava tudo, ele tratava Alzheimer, Parkinson, enxaqueca, convulsão, criança, adulto, esclerose, tumor cerebral. Antigamente o neuro tratava tudo. Então essa divisão assim, não, eu vou ser neuro de esclerose, eu vou ser neuro de Alzheimer, eu vou ser neuro de Parkinson, é mais recente essa divisão. Então tem grandes chances de um neuro mais antigo ele não ser assim tão aprofundado na esclerose e talvez saber muito mais do que eu de todo o resto. É, Mas quem se especializa em esclerose geralmente sabe mais sobre essa doença. é. E você chegou a fazer pulsoterapia também, o Não, corticoide? Não não fez? fiz. Aí, Só o comprimido. aparentemente, aí a esclerose dá problema de memória, porque agora eu quero pôr toda a culpa de tudo na esclerose, tá? Porque eu realmente tenho problema de memória. A minha ressonância não tinha inflamação, né? Então eu não fiz a pulsoterapia. Aí a gente chegou a conversar e tal, e aí eu passei com um médico aqui em São Paulo. Então até eu ir nele, eu já queria me internar, principalmente para esses sintomas pararem. Porque é o que eu falo sempre, a minha vida segue normal. Vocês vão ver que a minha fala atrás, eu tenho problema de memória há muitos anos e tal. Só que é incômodo, então parece que tem alguém te cutucando o tempo inteiro. Imagina alguém te cutucando, te cutucando. Quando aquilo para, você fala, nossa, que bom não ter isso, né? Então eu pensava, mas será que se eu fizer uma pulsoterapia e me internar, também eu pensava, tem compromisso disso, tem trabalho daquilo, tem coisa pra fazer, não quero me internar. Mas talvez fosse o ideal, mas eu não cheguei a fazer. Então eu esperei liberação, passei com o médico e tal. Ele passou o natalizumab pra mim, e aí foi também ainda vai ser, né, porque o meu convênio não liberou pra eu fazer aqui em Mogi, só na rede credenciada da Mil em São Paulo, só que eles me passaram uma lista de hospitais e nenhum me atendia. Então, assim, eu precisava saber o que eu precisava enviar, ele já tinha me dado os laudos e tudo, mas eu não conseguia falar com nenhum hospital. Então, aí tem um centro oncológico, parece, aqui em Mogi, que é super perto da minha casa, que eles fazem. Eles pediram autorização pro convênio 2 vezes, foi negada. E aí eu passei por esse outro limbo, que foi esse desespero de começar o tratamento. Então, eu ficava todo dia pensando, eu vou ter um surto hoje, e se eu tiver um surto hoje? Porque eu não comecei a medicação. Tudo que acontecia, eu pensava, será que é um surto?
terça passada, foi dia 16, eu acho, não sei. E fiz o Natalizumab, lá no Hospital Sarra, em São Paulo, perto da Liberdade. E pretendo continuar lá por enquanto, da entrada no alto custo também liberou super rápido. Mas aí agora eu preciso ver se a Mil vai liberar. Como que eu faço? Eu também não sei, entendeu? Se eu consigo um lugar em Mogi pra fazer, se eu entro na justiça, não sei o que eu faço ainda. Como É, proceder, eu não sei. eu já Eu já falei algumas vezes, e na minha opinião, o paciente, vocês já sofrem muito com o diagnóstico. Ninguém queria ter esclerose, ninguém merece ter esclerose, ninguém fez nada de errado para ter esclerose, mas quem tem sofre. A partir disso, a gente, como sociedade, como convênio, como tudo, não poderíamos trazer uma dupla sofrência, assim, mais Aham. sofrimento, mais dificuldade. Eu digo que os pacientes deveriam ter um tapete vermelho, assim, por onde eles passassem. Então, o convênio não podia criar barreira. Poxa, você é conveniada, você paga. Não tem que ele te dar uma lista de hospitais e você ligar um por um. Nossa, Ele um que diga, caos. ó, vai no hospital tal, esse te atende? Me atende. Então pode vir que tá tudo certo. Exatamente. Não tem que Nossa, ter dificuldade. muito. Então, Ah, e assim, só fazer uma isso é, isso é, o- pergunta, isso é o porque começo, porque assim, daí sofre dificuldade no trabalho, preconceito, não consegue emprego, vai ser demitido, vai ser mandado embora, e ninguém é, acredita no sintoma, e tal, e tal, e tal. Então, assim, é muito sofrimento que já basta a doença. Não precisa a gente fazer você sofrer mais do que a doença. exatamente. Eu sinto. Alguém colocou aqui uma coisa e eu queria perguntar. Eu sinto muito frio, a pessoa escreveu, né? Eu sinto muito frio, tanto que eu estou com uma coberta aqui. Porque eu sinto muito, muito frio. Isso é da esclerose? Essa questão de temperaturas? Porque eu ouvi falar em relação ao calor, que as pessoas sentem mais, né? Mas eu sinto muito frio, desde sempre, assim, de uns anos, né? O que acontece com a temperatura é o seguinte: a gente lá em 1800 e sei lá quanto, não existia ressonância, não existia nada, mas existia esclerose. E para os médicos darem diagnóstico de esclerose naquela época, qual que era o teste que eles faziam? Eles pegavam a mulher jovem lá dos seus 20, 30 anos, que estava tremendo, estava com a visão embaçada, estava com o braço fraco, e colocavam ela dentro de uma banheira de água quente, banheira de hotel, banheira de água quente, e deixava a mulher 15 minutos lá dentro. Aí tirava a mulher 15 minutos depois e perguntava: Ó, mulher, como é que tá o olho, como é que tá a boca, como é que tá o braço? Se a mulher falasse: Nossa, doutor, piorou, o olho tá tremendo mais, a boca tá pior e o braço tá pior, esse era um teste positivo para esclerose. Então, daí a mulher recebia o diagnóstico de esclerose múltipla. Se a mulher falasse que não mudou nada, aí eles continuavam investigando outras coisas: tumor, derrame, tuberculose, câncer. Então, assim, isso vale até os dias de hoje. Quem tem esclerose tem que saber que o calor pode dar uma acentuada nos sintomas que a pessoa tem, fazer um pouco de pseudo-surto. Então, se a Fabi for para a praia, não pode ir, não tem problema, mas se for, saiba que é totalmente possível e esperado que volte a tremer um pouco, que a boca fique ruim, que o braço fique ruim. Assim que a temperatura do corpo e do ambiente voltar ao normal, isso deverá voltar ao normal também. Então, não tem problema, não gera mancha, não causa surto, mas pode causar esses pseudo-surtos Mas, temporários. E qualquer coisa que aumente a temperatura. Praia, verão, calor, banho quente, febre, infecções, febre, tudo isso é motivo de causar pseudo-surto, que são sintominhas temporários, geralmente sintomas antigos que reaparecem, adormecem de novo. Sobre o frio, não é comum que pacientes sintam mais frio do que o normal. No frio, o que, que costuma fazer com os pacientes? Deu inverno. O que, que os pacientes geralmente reclamam? Mais dores e mais rigidez, travamento. Parece que tá um boneco de lata, assim, mais dor, mais rigidez. Então, o frio costuma dar mais dor e mais rigidez, e o calor costuma dar mais fadiga e acentuar sintomas antigos. entendi. Geralmente os pacientes são mais sensíveis ao calor, tipo, tá 30 graus lá fora. Pode ser que para mim tá bom, mas para quem tem esclerose tá ruim, tá muito Entendi. quente. O frio não é tão comum que aconteça. Então, às vezes mulher tem mais frio do que homem, tem o pé mais gelado, a mão mais gelada, circulação. Não sei se eu culparia a esclerose nesse primeiro momento. Antes você Verdade. perguntou da memória. O que a esclerose faz muito, a gente chama de névoa mental. Névoa mental é tipo um esquecimentinho, tipo um TDAH, tipo esquecimentos mais leves do dia a dia. Ninguém vai esquecer
o próprio nome, vai esquecer o filho por causa disso, mas pode esquecer a chave, pode esquecer o fogão, pode abrir a geladeira e ficar pensando, não lembro o que foi fazer lá. Então, assim, esquecimentinhos, essa névoa mental Eu tenho é bem comum de acontecer na bastante. esclerose. Tenho bastante de, tipo, tá falando aqui e de repente não lembrar o que você tava falando, sabe? Ou o que eu ia falar, mas é uma coisa bem. É porque as pessoas acham que, esqueci, o que que eu ia fazer? Não. É bem assim. Você some, assim, a palavra some, o assunto some, enfim. É, as pessoas estão falando muito da temperatura, né? E é isso, eu sinto muito frio. Tanto que, assim, aqui dentro da minha casa é frio, qualquer lugar eu tô com frio. Pra eu sentir calor, 30 graus, senão eu tô com frio, entendeu? O, e daí, então, como é que foi o seu processo de escolha de medicação? O doutor que você foi falou assim, ó, sua doença é leve. Qual tipo que ele falou que é o seu? Você sabe o seu tipo? Ele te falou qual é o seu tipo? Acho que é remitente. Ai, eu nunca lembro, gente, os nomes de nada. É o RR, é o remitente Exato. recorrente. É o mais comum. Exatamente. É esse tipo de. Essa esclerose. E aí é isso, ficar. É leve, pelo que eu entendi, né? Não falou pra mim, assim, quantidade de manchas, nem nada. Aí pediu a ressonância da lombar, né? E aí eu tinha uma. Eu não sei como tá, né? Porque agora eu vou fazer uma ressonância daqui a 3 meses pós-medicação. Só que tinha uma lesão ativa. Tipo Tinha. assim. Tipo isso. Mas aí ele falou, Fabiana, eu não sei se tá como ativa, é que eu levei lá pra cima meu laudo. Parece que ela tava já é, sumindo, sabe? Querendo desativar. Tipo isso. Isso, exatamente. Essa palavra que eu ia usar. Querendo desativar. Ele falou, Fabiana, vamos fazer a primeira infusão pra gente ver. Até porque nada mudou em mim, entendeu? Então pode ser que eu não, como eu não fiz essa ressonância antes, ela já estava aqui e ela tá, tipo, apagando. Mas tinha essa lesão. E aí eu fiz Esses a sintomas aqui ressonância. não seriam, não podem vir da medula. Esses aqui, então, não é uma lesão culpada. Eu vi que você postou que é da pescoço para baixo, né? Que você sente. Só que eu sinto hoje, principalmente por um acaso, eu estou sentindo mais que sempre, a minha perna direita como se ela tivesse mais pesada, entendeu? Só que não começou hoje, eu já sinto isso há um tempo. Só que tem dias que eu realmente não sinto. A perna é uma coisa que eu quase não sinto. Ela não aparece todos os dias, entendeu? Hoje, por um acaso, ela tá. Então eu saí pra almoçar, fui no mercado, e aí eu olho pro corredor e penso, ai, vou ter que ir até lá, sabe? Tipo, minha perna não tá com essa disposição pra ir. E eu sinto uma coisa que eu percebi, que eu já tinha, e agora eu sei que é por causa da esclerose, que é esse formigamento na perna, mas parece que eu sempre falei, a vida inteira eu falo, parece que eu fiquei em pé o dia inteiro. Aí eu chegava em casa e falava, nossa, tô cansada, parece que eu fiquei em pé o dia inteiro, preciso pôr a perna pra cima. Eu tinha essa sensação, que se eu colocasse a perna pra cima ia melhorar, sabe, cansaço? Hoje eu sei que não era um cansaço, até porque eu não ficava em pé o dia inteiro. Eu sinto essa formigação na perna, principalmente quando eu vou dormir. Eu lembro que eu sinto isso desde quando eu tava grávida. Minha filha tem 11 anos. Então, eu sinto muito esse formigamento na perna. Que não é um formigamento que quando você tá apoiada na perna, não. Parece que tem um monte de formiguinha mesmo, assim. Chega a ser não é engraçado, mas você sente, assim, sabe? Parece que estão te pinicando, enfim. Mas o médico, ele só me explicou as medicações, falou sobre todas as medicações, escreveu e falou o percentual de cada uma. Falou, a gente vai começar com o natalizumab, que explicou sobre o JC vírus, que eu tenho essa dúvida ainda sobre como fazer, porque eu vi que não é feito no Brasil, né? Não sei. E depois de 2 anos, como eu acabei de fazer minha infusão, a gente provavelmente troque, né? Mas eu não faço nem ideia, vai demorar um tempo. Mas por enquanto, pelo que eu entendi, é um ótimo remédio para começar, um bom remédio também, né? E a gente vai fazer com ele. Ele me indicou esse remédio para fazer Muito bem. todo mês a infusão. Vou gravar aqui na memória, daqui a pouco eu vou te explicar então sobre o remédio sobre o vírus, mas antes eu queria te perguntar sobre a fadiga. Você acha que tem fadiga da esclerose? Como é que não é? Eu acho que eu não tenho, mas eu falo pro meu marido que eu tenho. Vamos manter entre nós. Mas eu não tenho. Eu acho que eu não tenho. Porque eu sempre. Aí me perguntaram, né? Algum médico me perguntou, gente, eu passei em muitos médicos. Me perguntou sobre se eu sou cansada, se eu sou. Eu sou preguiçosa. Fato, gente. Fato, fato. Eu sou lei do mínimo esforço. Podendo não fazer, eu não faço. Mas a fadiga mesmo, eu acho que eu não tenho. Que é tipo. Sabe, esse cansaço, a falta de forças para fazer algo, eu acho que eu não tenho ainda, né? Mas Graças eu a acho que Deus. eu não tenho.
até te mandei na pergunta se na caixinha se o natalizumab ele traria essa fadiga ou se todo mundo tem, se vai chegar pra mim. Pelo que eu entendi, eu acho que vai, mas eu realmente não tenho assim muito cansaço, a fadiga mesmo. Eu acho que eu não tenho. Porque fadiga, segundo as estatísticas, é um dos sintomas mais comuns da esclerose. Sei lá, 80% tem, então a maioria dos pacientes tem. E além de ser um dos mais comuns, é um dos mais, assim, insuportáveis. Já foi feito enquete com muitos pacientes. Falei assim, ó, paciente, você prefere largar a bengala, melhorar a memória, voltar à bexiga ou se livrar da fadiga? Todo mundo responde fadiga, Fadiga. fadiga, fadiga. Então, assim, quem Nossa. sofre da fadiga e sofre com outras coisas, preferiria muito mais se livrar da fadiga do que se livrar de qualquer outra coisa. Então, além de ser muito ruim, é muito incompreendido. Então, os pacientes são Verdade. taxados daí de muitas outras coisas. Preguiçosos, né? E tem remédio pra fadiga? Tem. O melhor tratamento para fadiga ele é não medicamentoso, que é exercício físico, alimentação, tomar água, cuidar com o estresse, dormir bem e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Depois existem algumas medicações, um suplemento, uma creatina, um whey protein, coenzima Q10. Tem alguns outros remedinhos que dá para usar que dão uma ajudada, mas o mais importante é exercício físico regular. O, Eu tava tô sem óculos porque eu uso óculos, né? Aí meu óculos tá lá em cima e eu fico com preguiça. Isso é preguiça, não é fadiga. Mas eu tô vendo os comentários das pessoas falando realmente da fadiga horrível que impede de fazer muita coisa mesmo, né? Eu ainda não tenho, eu acho. Eu ainda não tenho. Pelo quão horrível é, eu não tenho ainda. Então, antes de É, você entrar, eu estava falando do JC vírus. E é o eu seguinte: vi. JC vírus é um vírus bobo, tão bobo que quase todo mundo tem. Temos 200 pessoas aqui na live, provavelmente umas 120, 140 pessoas da live têm o vírus. Eu provavelmente tenho, a Fabi provavelmente tem. Todo mundo aí tem mais chance de ter do que de não ter. Mas esse vírus bobo não faz nada para ninguém, mas ele pode fazer mal para quem toma natalizumab. Mesmo assim, o remédio é muitíssimo seguro por 2 anos. Mesmo se for positivo, o remédio é muito seguro por 2 anos. Então a Fabi começou a tomar o natalizumab sem saber se tem o vírus no corpo ou não, que está totalmente correto. A gente começa mesmo, prioridade é tratar o vírus, a gente vê depois. Só que é um exame que eu falo. Geralmente, quando eu faço consulta, eu dou um pequeno susto no paciente. Eu falo assim, ó, paciente, então, é um vírus que não faz no Brasil. O exame custa R$ 20.000 e só é feito na Dinamarca. E o E não convênio não tem, cobre, e o não SUS não tem cobre, o previsão convênio de não fazer em outro lugar? cobre, o SUS não cobre, só na Dinamarca, lugar outro nenhum do mundo, Nossa. e custa R$ 20.000. Mas, daí que vem a parte boa. O fabricante de natalizumab, que se chama Laboratório Biogen, ou Biogen, que é quem fabrica e vende natalizumab para os convênios e vende natalizumab para o SUS, ele dá esse exame de graça para o paciente. Então, pacientes que usam ou que vão usar natalizumab têm direito gratuito a coletar o sangue aqui no Brasil, na sua cidade, e o laboratório manda para a Dinamarca. Então, não dá tanto trabalho Sempre. assim. Não é uma vez, é sempre, tipo, que Uma vez a precisar cada fazer. 6 meses eles dão. Ah, tá. Então, Perguntaram aqui, ó, do para você silicone. fazer, para você fazer, você tem que ter um pedido do seu médico, ele tem que te cadastrar no programa do Biogen, ele vai te dar um formulário, aí você vai ligar no telefone do BIA, não sei se você já está cadastrada, mas tem um telefone que você pode ligar, depois eu te passo, mas é Eu vi na 0800. no seu perfil que tem no feed, né? Isso, você tem uma série de benefícios. Você vai ganhar orientações de psicólogo, de enfermeiro, bolsinha térmica de presente. Legal. Se você pegar o Natalizumab no SUS, o programa te paga a infusão. Ele paga uma clínica particular na sua cidade para você infundir o remédio. Se você pega ele do SUS, você ganha a infusão de graça. Ele também dá Hum, ressonância uma vez por ano para quem não tem convênio. Dá o vírus a cada 6 meses. Tem uma série de benefícios que vale a pena se cadastrar. E depois, quando o teu médico te der o pedido, você coleta o exame. Ele demora uns 2 meses para sair e uhum. depois o resultado vem direto para o médico daí. Ai, que ótimo. Bom saber, porque como eu tava desesperada pra fazer a infusão, eu também dei entrada no alto custo. E aí me ligaram quarta ou quinta-feira, me ligaram falando, ah, sua medicação foi liberada. E aí eu fico em dúvida se eu pego. Eu não sei, tá, gente? Inclusive, porque como liberou agora, eu ainda não fiz nada em relação a isso. Se eu deixo e continuo fazendo pelo convênio, ou se eu pego e vou fazer aqui na minha cidade.
Depois eu posso Deixa eu te voltar pro falar convênio. alguns prós e contras. Então, ó, se for para o SUS, não vai ter no futuro impeditivo nenhum em voltar para o convênio. Então, não tem nenhum impeditivo, nenhum problema. Quando a pessoa tem as duas opções, eu geralmente recomendo convênio, porque é mais prático. No SUS, você vai ter que ir até alto custo, pegar o frasquinho, guardar na sua geladeira, depois pegar na geladeira, levar até a clínica. Eu já Isso tinha pode dar um esquecido pouco. disso. Ó, pra vocês verem como é a memória. Porque eu lembrei e fica a dica pra quem precisar. E tem convênio, porque o alto custo não é você chegar lá e falar, eu vim buscar meu remédio. É uma fila enorme, é muita, pelo menos aqui em Mogi, né? A vez que eu fui pra dar entrada. Muita gente, é estressante. Então tem esse. Se você tem convênio, às vezes compensa, é O verdade. convênio você só chega e toma. No alto Tá. custo tem que chegar, pegar fila, guardar em casa, levar na clínica, tem risco de esquentar, de acabar o uso da energia, derrubar o frasco e quebrar. Mas assim, ah, você consegue. Se o convênio começar a te botar muito impeditivo, você tem a opção do SUS, e você consegue tomar emoji pelo programa BIA. Liga no BIA, Uhum. no programa no 0800, eles vão te pagar a aplicação na sua cidade. Legal. Ou tomar em UPA, tomar imposto. O remédio é exatamente o mesmo. Então, é o mesmo natalizumab, não tem diferença, não tem genérico, é o mesmo natalizumab. Então, não tem problemas quanto ao remédio. Tem gente que tem coparticipação, às vezes, e paga umas taxinhas para aplicar o remédio. Às vezes, isso Uhum. encarece um pouco a mensalidade, daí talvez prefere ir para o SUS. Ah, eu fiz no Hospital Sarra, já fica a dica para quem é de São Paulo. O atendimento foi muito, muito bom. E o lugar da infusão, o tratamento, assim, eu fiz só uma, né? Não sei como é o restante, mas foi, assim, um ótimo atendimento. Tanto que, assim, eu não gostaria de ficar indo para São Paulo, porque cansa, é estressante, trânsito. Mas é uma vez por mês e o atendimento lá é muito bom. Então, por enquanto, eu pretendo continuar lá, né? Mas só Vamos ver se eu não conseguir fazer em Mogi. para você ter um gostinho do futuro, se um dia você precisar sair do natalizumab, nós temos outras quatro opções. E as quatro são mais legais de se usar. Uma delas é comprimido uma vez por ano. Comprimidos pela boca uma vez por ano. Hum, A outra é soro na veia a cada 6 meses. queria Soro esse. na veia a cada 6 meses. A outra é soro na veia uma vez por ano. Soro na veia uma vez por ano. E a outra é autoaplicável, tipo Ozempic, canetinha na barriga, aplica em casa uma vez por mês. Então, todas as próximas opções são logisticamente mais interessantes. Se eficácia São também são medicações bons, boas sim, também? Tipo, alguma todas são delas. tão boas quanto nata. O Hum, problema é, eu ia falar antes, esqueci. Começar pelo nata é o melhor possível que o sistema deixa. Então, hum, natalizumab é o melhor que o SUS deixa começar e é o melhor que os convênios deixam começar. hum. Eu acho que tem remédios melhores do que o Nata, mas o sistema não deixa. Se quiser começar por outro, é comprar briga com o sistema. Ou botar Você pode advogado, ou pagar. levar laudo, Mas ou você pode pagar. pagar, Quem né? for, quem Nesse for caso. muito rico, tiver É. 500 mil reais sobrando todo mês, dá para pagar um No remédio melhor. caso. Não, não dá. Não, Vai assim, ser impossível. não, foi muito caro. Assim, uns 15 mil por mês, talvez seja uma média do tratamento do remédio da esclerose. Só o remédio, sem contar o resto. É, só pra vocês saberem, pra gente saber, mas não tá sendo possível. Então, nada é É, muito bom, é um dos melhores, mas ele é um pouquinho contramão logístico, assim, quando tem que se deslocar muito, assim, ainda mais em São Paulo, pegar trânsito e tal, você meio que perde aquele dia. mas também eu vou falar uma coisa e talvez outras pessoas se identifiquem. Depois que eu, pelo menos, tive o diagnóstico, nada é um problema, sabe? Tipo assim, porque pode haver muitos problemas. Então, hoje em dia, tipo assim, nossa, eu tenho que agradecer que existe uma medicação ótima, que eu vou para São Paulo, que eu tenho como ir, que eu tenho convênio, ou que tem no SUS. Então, hoje em dia, eu tenho essa visão sobre as coisas. Não é um problema, claro que é para sempre, ou até termos uma mudança, mas vamos supor aqui que é para sempre. Hoje é para sempre. Então você quer que seja mais cômodo, né? Mas não é um problema ter que ir para São Paulo, ou se eu tivesse que ir para não sei onde, porque tem uma opção, né? Tenho que fazer. Então hoje, apesar de tudo, eu ainda continuo na linha de ainda bem que tem, sou grato por ter, entendeu? Eu também penso, assim, se um dia eu tiver qualquer tipo de doença séria, assim, médico, pode ser injeção no olho, mas me dê o que é bom, Exato. me dê o que funciona. Eu Pode ser fiz um injeção na vídeo. testa, me dê o que é bom, me dê É, o que funciona.
pro YouTube e falando sobre esclerose, explicando, né, um vídeo mais longo, e eu falo isso pra todo mundo. Gente, eu agradeço por ser esclerose, porque quando eu fiz a primeira ressonância, estava lá, manchas. Alguma coisa eu tinha, não tinha mais como não ter algo, alguma coisa tinha. Porque as pessoas falam, não é nada, não, não, não. Eu falo, não, gente, ó, primeiro que é, mas tudo bem, vamos ver o que é. Então eu agradeço por ser esclerose, porque imagina, a gente sabe que existem tantas outras doenças tão difíceis de lidar, né? Imagina ela, sabe? Então, eu realmente, quando eu soube que o médico falou pra mim, é esclerose. Ótimo, não tem problema. Vamos, o que que eu preciso fazer daqui em diante? Então, eu só agradeço, de verdade, que assim, poderia ser outra coisa, sabe? Não é, então tá tudo Ah, bem. acabei de ver mais um ponto negativo do alto custo é que costuma faltar. Então, Ai, assim, no SUS, o risco de faltar é quase zero. No convênio, é é. quase zero o risco de faltar no convênio. No SUS, volta e meia, os pacientes mandam caixinha, tá Isso. faltando, me ajuda, tá faltando. Então, é mais um risco de talvez No usar o alto custo. dia que eu fui lá, tava chegando a polícia, porque tinha uma pessoa brigando por isso mesmo. Porque ela falou, Tem 15 que dias pregar meu remédio mesmo. não chega, eu não vou sair daqui enquanto não chegar. Aí já veio o segurança, ele falou, vou chamar a polícia. E realmente é direito dele, né? E aí, 15 dias sem o medicamento que ele precisa, enfim. Eu quero saber se tu já tá num nível de good vibes. Eu tive alguns pacientes que já falam assim, doutor, hoje em dia, eu agradeço por ter desenvolvido a esclerose. Tem pacientes que jamais vão chegar nesse nível e tal. Você falou que agradece, depois que viu a mancha, agradeceu, ufa, pelo menos a esclerose, não é tumor, É. não é ela. Uhum. Mas você já chegou ao ponto de maio para cá. Teve alguma coisa que hoje você se vê uma Fabi diferente? Você dá mais valor para a filha, para a vida? Mudou algum hábito ou não? Não tem nada de Não, bom assim. não, não, na verdade, gente, é até difícil explicar, mas eu gostaria muito que vocês tentassem ver dessa forma. Desde quando eu fiz, você leva um susto, tipo, puta que pariu, esclerose, e aí eu entrei em muita informação, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Hoje, já posso até dar consulta, brincadeira, pelo amor de Deus. Mas eu pesquisei muito, mas desde sempre eu nunca fiquei negativa em relação a isso, nunca. Então, sempre eu brinquei, até dei uma segurada, porque aí eu entendi que eu tinha que respeitar a dor da minha família de aceitar, entender, porque eu estava muito bem, eu sempre estive muito bem em relação a isso. Porque eu sou uma pessoa muito assim, o que não tem remédio, remediado está, não adianta eu ficar. Mas eu entendo, sim, aí quando a pessoa fica chateada, né? E porque comigo, o meu marido, ele ficou, é injusto. Eu falo, quando a gente acha que é injusto com a gente acha que é justo com outra pessoa. E não é assim. Tinha que ser eu e tá tudo bem. Então eu sempre fui muito positiva em relação a isso. E nunca fiquei tipo, meu Deus, e agora? Por que comigo? Eu só quis saber o pior que aconteceu. O que que vai acontecer? Eu vou ficar numa cadeira de rodas? Eu vou ficar dependente? Eu preciso saber disso. Não, é assim, é surto, é medicação, nananã. Então tá bom. A partir de agora, é isso, eu tenho esclerose, é isso que eu sinto. Isso vai ficar, isso são sequelas? Tudo bem, vou lidar com isso. E tá tudo bem. Então, eu realmente sou grata, de verdade, porque poderia ser pior. Eu não, eu poderia não ter, eu não penso isso. Porque eu tenho, não vai mudar, entendeu? Eu só agradeço por ser isso e por ter um tratamento. Só que isso não me mudou, porque eu sou uma pessoa muito racional. Então, eu continuo odiando as pessoas, eu continuo me estressando, eu continuo, sabe, brigando no trânsito. E, infelizmente, não me mudou pra melhor. Tipo, eu vou dar mais valor pra vida. Não. Continuo normal. É, e hoje, respondendo sua pergunta, hoje em dia, com a medicina de 2024, tem altíssimas taxas de você não ir para cadeira de rodas, não ficar dependente, não ter grandes sequelas durante a sua vida. No passado, lá na década de 90, 2000, os remédios não eram tão bons. Aí era o inverso. Tinha mais taxa de não ficar bem do que ficar bem. Hoje em dia, diagnóstico cedo, numa fase com poucas ou nenhuma sequela, começou um remédio de alta eficácia, como é o Nata, eu boto a mão no fogo que tu não vai ter grandes sequelas neurológicas pela esclerose ao longo da sua vida. E vai viver tanto quanto eu, se bobear mais, porque você se cuida, assim, talvez se cuide É, mais do que uma pessoa é, que não tem muito motivo para se é. cuidar. Hoje em dia, a única coisa que eu acho, eu queria até te perguntar sobre isso, por um acaso, às vezes eu vejo uns vídeos
no YouTube, porque às vezes eu entro e como eu pesquisei muito, tá lá os seus vídeos também. E eu fico notando, os vídeos que eu vi, que a esclerose ela se mostrou para mulheres no momento de estresse, sabe? No momento de sobrecarga e tal. E é uma doença que atinge mais mulheres. E hoje eu fico vendo uma coisa que talvez mudou a minha visão, né? Eu não consigo mudar em mim ainda, mas eu vejo as pessoas se estressando por umas coisas que eu fico assim, não fica assim, não. Não fica assim, porque isso pode te trazer coisas que a gente não imagina, como foi meu caso. Então, assim, em maio, óbvio, hoje eu trabalho como influencer, né? E além de outras coisas, e ser mãe e tudo mais. Em maio, trabalhei muito pro Dia das Mães, muito, graças a Deus, sou totalmente grata. Mas eu tava uma pressão muito, muito, muito grande, muito grande. E aí foi quando tudo aconteceu. E eu vejo os relatos de outras mulheres nessa situação. Burnout, sobrecarga no trabalho, faculdade. Quando a esclerose se mostra mais forte, ou quando a gente vai procurar um médico mesmo. E aí eu fiquei pensando, porque muitos médicos falam sobre não se estressar, né? Porque isso pode desencadear um surto e tal. E aí eu fiquei pensando se talvez a esclerose também se desenvolva por isso, sabe? Esse estresse que a gente acaba passando por várias coisas na nossa vida. Não, e você tem razão, isso já é comprovado cientificamente. Então, o estresse, ele é totalmente ligado com a esclerose e com outras doenças autoimunes. Então, essa mulherada que está estressada, se não for esclerose, vai pegar outra coisa. Tireoide, lúpus, várias outras doenças autoimunes estão ligadas com o estresse. A esclerose tem estudo científico que comprova estatisticamente que estresse infantil e também abuso sexual infantil, mas estresse psicológico, cobrança das crianças, tem risco dessa criança no futuro aumentado do que o meu filho que não foi estressado de ter esclerose. Então, o estresse infantil aumentará o risco de ter esclerose durante a vida inteira. E o estresse da vida adulta é gatilho para surto, tanto no não diagnosticado quanto para você a partir de agora também. Então, uma vida estressante, um ano estressante, pode ser gatilho para sua esclerose pintar uma manchinha nova na cabeça e dar coisas novas. Então, para quem não tem diagnóstico e para quem já tem, minimizar o estresse e tal, e tal, e tal, sempre vai ser uma boa recomendação. Isso é uma coisa que eu uso muito aqui na minha casa a partir de agora, gente. Usem se vocês puderem. A gente precisa usar o lado bom. Então, qualquer coisa eu já falo, não posso me estressar. Não posso me estressar. E graças a Me Deus, todo mundo economiza. aqui me economiza. É muito. Nossa, meu marido é totalmente. Faz tudo mesmo pra eu não me estressar. Então, a partir de agora, eu faço o possível. Mas eu sou uma pessoa estressada. Eu sou uma pessoa estressada mesmo. Então, assim, é o que eu fico falando, gente, dos males menor ainda. Poderia estar acontecendo tanta coisa comigo, porque eu realmente sou estressada, sou brava. Então, eu tento levar as coisas hoje mais tranquila. Terapia ajuda muito, né? A gente sabe. Porque é a forma como a gente entende, não é só a nossa reação, né? É ver a vida de outra forma. As atitudes das pessoas de outra forma pra gente se estressar menos. Então, assim, eu tento. Mas eu sei que, assim. Eu quase que penso assim, não tinha como passar ilesa, porque realmente é muita coisa pra fazer, muita função, muito estresse, enfim, muita coisa. Tem dois assuntos que eu tô aqui salvo na memória que pedi, que eu vi aqui, que eu pesquei aqui para a gente conversar. Um deles é o seguinte: você tem uma filhinha, né? E você sabe se existe risco da sua filhinha algum dia na vida ter esclerose, o quanto que é esse risco e Eu tal, ia te para eu poder explicar perguntar para eles? isso. Exatamente, porque eu tenho uma filha, então imagina, sexo feminino, tudo mais. Ela teve Eu uma cresci nas redes infância sociais. estressante ou foi uma infância bem de boa? Não, então, né? O meu conteúdo na internet é maternidade, educação respeitosa, então eu faço o possível. Não que eu seja, ai, um amorzinho, não é nada disso, tá, gente? Mas ela não tem uma infância estressada fora as coisinhas da vida dela, né? Apesar de eu ser mãe solo, tem o genitor que causa, aquelas coisas. Então eu ainda blindo ela. Mas a minha primeira preocupação foi isso. Tipo assim, é genético, a minha filha tem chance de ter, já posso fazer uma ressonância nela? Então vamos lá. Esclerose múltipla, sim, é genética. A sua filha tem um risquinho de também ter esclerose, que é de mais ou menos 1%. Então, a cada 100 filhos, filhas ou filhos que você tiver, um vai Entendi. ter esclerose também. Isso também significa que nos seus antepassados, se tu desenhar a árvore genealógica, nos seus últimos 100 antepassados, um teve Se esclerose. eu Então, pegar quem foi, se eu ou descobrir seu, quem foi. ou seu pai
ou sua mãe tinham o gene, um dos seus avós tinha o gene, e seu pai ou sua mãe tinha 99% de chance de não ter esclerose e 1% de ter. Todo mundo foi tendo 1%, 1%, 1%, até que chegou em você. E a gente não tem certeza por que que o seu 1% ativou. Se foi o estresse infantil, se foi o vírus Epstein-Barr, se foi qualquer outra coisa. Não sabemos por que que a sua genética ativou. Mas a sua filha tem a sua genética e ela tem 1% de T. Por exemplo, se eu tivesse uma filha menina, minha filha não tem 1%. Ela teria muito menos. Mas a sua filha tem 1%. Tem gente que acha pouco, tem gente que acha muito. As recomendações assim oficiais de estudos científicos são: não faz ressonância nela, apenas estimule bons hábitos. Então cuide com o estresse, cuide com a alimentação, cuide com o peso, manda fazer exercício e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas hoje eu sou pai e eu, sinceramente, quando eu faço consulta, eu falo assim, quando ela tiver uma idade que ela entende o que que é deitar na máquina, qual é o objetivo daquilo, eu faria para dar uma olhada. Uhum. Só para tirar esse peso desse 1%. Para Aham. dar uma olhadinha, assim, não é algo que vai eliminar o risco. Nossa, fiz com 10 anos, deu normal, ufa, ela nunca vai ter esclerose. Não vai eliminar esse risco. O Uhum. importante é sempre orientar ela quando ela tiver entendimento. Ó, filhinha, se tu sentir tal coisa, conta pra mamãe. Se tu sentir isso, se embaçar a visão, se formigar, se ficar fraco, conta pra mamãe. Porque hoje em dia o melhor tratamento é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo diagnosticar, antes entra com remédio, antes trava a doença e antes nunca tem nada. Então, assim, oficialmente não precisa fazer exame, só estimular bons hábitos. Extraoficialmente, quando você sentir que ela entende as coisas, eu acho que dá para fazer uma ressonância por desencargo. Ou pegar uma semana que ela tá reclamando de dor de cabeça. Mamãe, tô com dor de cabeça. Ah, dor de cabeça, filha? Para Vamos fazer fazer uma um exame? ressonância. Vê se não tem, se tá tudo bem na cabeça por causa dessa dor. Eu faria algo assim com os meus Ah, filhos. alguém perguntou, a minha filha tem 11 anos. Então, ela, né, mas eu também acho que agora fico muito mais atenta. Então, por exemplo, um dia, sei lá, ela derrubou um copo, aí o copo caiu, você que tava segurando ele, já tipo, você sentiu alguma coisa, mas não me preocupo hoje, porque, né, vamos aguardar, não é o momento de eu me preocupar. Mas eu fico atenta, normal, assim, algumas coisas. Até porque aconteceu comigo, né? Então, fico atenta a todo mundo, eu acho. E tu contou pra ela como é que foi? Então, o meu erro foi abrir o laudo e ir lendo, né? Então a gente tava no carro, a gente tava no Rio de Janeiro, voltando de Copacabana pra Barra, era bem, tipo, uns 20 minutos, meia hora. E porque eu recebi um e-mail, eu falei, quem manda e-mail no feriado, né? Que isso? Nunca recebi e-mail? Aí eu abri e lendo, né? Normal, normal, diz doença, não sei o que, esclerose. Então todo mundo no carro ficou tipo, aquele silêncio, foi o caos. E ela não falou absolutamente nada. Tipo, ela não falou, mas depois ela falou pra mim que ela foi pesquisar, que ela ficou olhando as coisas. E a minha filha, ela tem 11 anos, mas ela tem um entendimento muito, sabe, sobre algumas coisas. Mas aí a gente conversou. Aí quando eu fechei o diagnóstico, eu fiz o líquor. Antes do líquor eu já tinha fechado, né? Mas aí eu ia chamar chamei meus pais aqui pra ninguém descobrir pelas redes sociais. Aí eu chamei eles aqui pra jantar numa sexta-feira. E antes deles chegarem, eu falei com ela, expliquei. Ela deu uma chorada, mas ela. Eu acho bom, ela age meio tipo, beleza, posso fazer minhas coisas, sabe? Ela não é. Eu acho também porque eu demonstro isso pra ela, sabe? Vida normal, vida que segue. Ela continua me estressando, isso é um ótimo sinal, porque assim, sabe, não tá tomando nenhuma dor pra ela ou se preocupando com o que ela não deveria. Então, ela tá super bem, vida normal, assim. Mas eu Eu acho que contei pra ela. tem que te economizar dos estresses, mas não é uma vida de coitadismo que tu não pode mais É. nada. Tu pode tocar o pau na vida, fazer o que você Mas quiser. eu Não falo, às vezes é. eu falo, ela vem, mãe, compra não sei o que, porque não sei o que, é uma pré-adolescente, gente. Eu falo, não posso me estressar. Não quero saber, eu tenho um laudo, não me estressa. Então, tipo assim, mas hoje eu sempre consegui. Mas como eu disse, eu tive que respeitar o tempo da minha família. E hoje eles já estão de boa, então hoje eu consigo brincar com algumas coisas. Eu quero deixar claro que assim, porque cabe na minha vida, tá, gente? Isso não é um desrespeito à esclerose, porque eu sei que tem pessoas que estão mais avançadas e tudo mais. Com a minha família dentro da minha rotina, e como eu estou hoje, tem vezes que eu falo, ai, não vou pegar, eu tenho um laudo, não consigo. Brincando pra assim, aqui em casa fica mais leve, entendeu? Joia. E eu fico na paz. Um outro assunto que eu queria levantar, que é um pouco polêmico, eu queria saber se chegou para você indicações, sugestões de tratamentos alternativos. Eu vou falar a minha opinião.
Eu, como Matheus, eu fiz faculdade de medicina, residência, e eu aprendi a apenas utilizar tratamentos comprovados cientificamente, que foram estudados em ratinho, em laboratório, em seres humanos voluntários, em pessoas internacionalmente, que tiveram resultados publicados e aprovados. Eu só uso esse tipo de remédio. Não interessa se fulaninho usou e deu certo água com açúcar, ciclaninho usou limão espremido e deu certo, ou protocolo XYZ, qualquer outro tipo de protocolo. Se não tem um artigo publicado, a recomendação oficial e tal, eu não recomendo. Mesmo que você fez e deu certo, que fulano fez e deu certo, isso não é uma evidência científica, assim como é o resto. Então, assim, não Ó, sei se chegou para você, acho que é uma primeira inundação de coisa, informações no começo. gente, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra anti-ciência. Eu sou totalmente contra. Então, eu não sei se o Dr. Matheus não pode falar o que que é, Ah, eu mas posso. quando O eu protocolo soube, Coimbra é um dos mais comuns, mas é, tem vários outros protocolos. primeira coisa É que eles que me quando antes cancelam de de eu vez em ter, quando. quando eu fiz vídeo, porque assim, no TikTok eu tenho 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de seguidores. Então, tem um alcance grande lá. Quando eu falei sobre isso, primeira coisa, Fabiana, procura o protocolo Coimbra, beleza. Quando eu. Aí já começaram a discutir nos comentários, que era charlatanismo, não sei o que lá, blá blá blá. E aí eu fui pesquisar, conversei com o meu médico, já vi você falando também. Eu vou ser bem clara dando a minha opinião, aí vocês podem pôr nas minhas costas. Pelo que eu entendi, é um puta de serviço, tem riscos. Então, assim, eu vi vários casos de pessoas que atrofiaram coisas, calcificaram, né? Porque é a vitamina D em excesso. E é um charlatanismo. Então, assim, não venha falar pra mim sobre isso, porque eu não quero saber. Eu digo assim, quando alguém vem me oferecer, ai, procure. E é o que você falou, gente. Tal pessoa toma tal remédio há tantos anos, nunca aconteceu nada. Eu tenho 35 anos, não tomei nada a vida inteira e nunca aconteceu nada comigo. Agora, com 35 anos, minha voz começou a ficar ruim. Então, assim, talvez não seja a vitamina. Talvez não, né? Não foi a vitamina D. Foi a pessoa não tem nada porque não tem nada. Então, eu nem, não quero saber de protocolo, de nada alternativo. Eu vou pela medicina também. É, a nossa crítica do ponto de vista médico é a falta de comprovação científica. O dia que publicarem e Mas que eu esse poder médico não ver os perdeu o resultados que deu CRM, me certo, falaram? ele perdeu na pandemia, porque ele, assim, um dos problemas que a gente enxerga é, assim, quando um mesmo remédio se propõe a tratar tudo, é porque talvez não funcione tão bem. Porque, assim, esclerose é muito diferente de Alzheimer, que é diferente de Parkinson, que é diferente de asma. E na pandemia, o protocolo Coimbra ele já é muito utilizado para várias doenças, até para autismo, várias doenças diferentes. E daí, pandemia, tava todo aquele vucu-vucu de brigas políticas e Ele tal, quer e meter um põe máscara, protocolo tira Coimbra pra máscara. Covid. Daí pegou no calo, assim, usar protocolo para Covid caiu na empresa e daí perdeu o CRM. Perdeu o CRM por um tempo, porque tava aquele negócio, cloroquina, tem comprovação, não tem, pode usar, não pode, e daí veio Coimbra junto. Daí, por causa disso, ele perdeu o CRM por um tempo, depois recebeu de volta, mas o dia que tiver comprovação científica, um artigo científico e bonitinho, eu vou ser o primeiro a prescrever, porque eu quero um tratamento que eles prometem. Olha. Natural, seguro, eficaz, mas que não tem essa comprovação. Então, o dia que tiver, eu vou usar. Gente, Eu vou ser mas o eu acho primeiro a indicar. que fica pra vida em relação a qualquer área, qualquer. Você vai no médico e perdeu o CRM um dia na vida, sabe? Repense, pesquise, porque pode ser um dermatologista. Aí a gente vê na notícia, tipo assim, doutor Bumbum operou não sei quem que morreu, aí vai descobrir que não era médico. Essas situações, entendeu? Que o médico já cagou e você vai nele ainda, sabe? Repense, fica a dica pra vida, pra todas as E especialidades. um dos problemas também é que, assim, a esclerose tem aquele nome comprido chamado RR, que é remitente recorrente. E a gente sabe que a esclerose vai ter muitas fases remitentes, que é fases de estabilidade. Se a Fabi fala assim, doutor, acho que eu não tenho nada, não vou usar remédio nenhum. Talvez tu fique 1 ano sem ter surto, 2 anos sem ter surto, 10 anos sem ter surto. É possível que isso aconteça. Muitos pacientes acontecem isso. Daí alguns pacientes fazem o tratamento natural e deram a sorte de estar naquela fase, e daí dizem que deu certo naquele período, daí depois de 10 anos a doença veio. Mas para mim funcionou por 10 anos. Não funcionou por 10 anos, porque se tu não tivesse feito nada, talvez teria dado certo por 10 anos também. Porque a É, esclerose tem uma fase boazinha, assim, alguns momentos de tranquilidade. é.
Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Porque já perguntaram aqui também várias vezes, é silicone, né? Então, o que acontece? Duas coisas. Eu fui fumante por 18 anos, eu parei faz 6 meses porque eu resolvi parar. Antes do É, diagnóstico, né? antes do diagnóstico. Ainda bem. Por isso que eu falo, gente, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque o cigarro, eu já entendi que ele é muito prejudicial para quem na vida, né? Mas para quem tem esclerose muito. Imagina se eu tivesse que parar agora, forçada, no momento de estresse, com diagnóstico, ia ser horrível. Quem fuma sabe, assim, a dependência que é. Então eu parei tem 6 meses. E eu coloquei silicone faz um ano, exatamente um ano, esse mês. E aí muita gente questiona, foi por causa do silicone? Foi porque você fumava? Eu entendo que não tem como saber, o que eu respondo para as pessoas. Tipo, gente, não tem como saber, até porque eu não fiz uma ressonância antes para saber se eu já tinha ou se apareceu depois, não tem como saber. Mas mês que vem eu vou fazer uma lipo, inclusive, que eu já falei com um Pode? médico. É. E aí as pessoas estão perguntando sobre isso. Eu, gente, o que acontece? Eu coloquei 420 ml de silicone, que é bastante. Porque eu pensava no futuro, quando eu tiver mais velha, eu vou diminuir essa prótese, fazer uma. E eu era fumante, então eu não podia fazer mastopexia. E eu sempre tive peito grande, enfim, eu resolvi pôr uma prótese pra preencher porque eu queria peitão. Mas no futuro, meu médico já falou que hoje em dia eu não posso mais pôr silicone, então eu não vou poder trocar essa prótese, né? E provavelmente eu tenho que tirar, se eu tiver algum problema, eu vou ter que tirar. E aí eu queria saber de você como é isso. E preenchimento, eu Ah, fiz muito preenchimento também. Ele falou que não pode mais. existe, é uma área um pouco nebulosa, assim. Existe uma síndrome chamada ASIA, ASIA, Ásia, que é um acrônimo para Autoimmune Systemic Inflammation, alguma coisa assim. E basicamente é uma reação autoimune do organismo inflamatória contra corpos estranhos. Corpos estranhos é silicone, prótese no quadril, prótese no joelho, preenchimento, ácido isso, ácido aquilo, fio disso, fio daquilo. Então, essa síndrome não está comprovada que existe. É mais uma suspeita, uma teoria. Porque tem muita mulher que põe silicone e um tempo depois abre uma doença autoimune. Tem muita mulher que põe silicone e fica com fadiga crônica, que põe silicone, que fica com cansaço, que depois tira e melhora. Então, É. assim, a gente vê que não é algo muito natural colocar coisas de fora dentro do corpo, mas não tá. Eu, não, quando eu oriento os meus pacientes, eu digo assim: não está completamente comprovado que faça mal. Meus pacientes que têm esclerose, que querem muito pôr silicone, eu não sou completamente contra. Eu falo que existe essa teoria, que tem uma chance disso ser uma verdade, tem uma chance disso fazer mal. Meus pacientes que já estão com silicone, eu não vou lá e falo, tire amanhã esse silicone. Mas se começar a dar problema, eu ia falar, não pense duas vezes para tirar. Geralmente, quando é possível, a mulher que tem o sonho de ter o peitão, de ter silicone, eu falo assim, ó, se possível, converse com o cirurgião sobre aquelas coisas naturais, de pôr gordura do bumbum, mexe assim, mexe assado, dá para fazer volume sem usar prótese. Então, sempre que possível, tentar não botar um corpo estranho lá dentro. Se precisa muito, sei lá, tive câncer, tive que tirar. Então, assim, acho que tudo bem. Eu não seria completamente contrário. Mas eu explico que existe essa síndrome, tem uma chance de ser uma verdade, tem uma chance de fazer mal para a esclerose e para outras doenças novas também. Mas é isso. E sobre os outros preenchimentos, Botox é mais tranquilo, Botox eu sempre libero. Esses outros preenchimentos, se forem mais aquelas coisas naturais, tipo ácido hialurônico, eu geralmente libero também. Não sou tão contrário assim, porque o grau de inflamação que isso causa no organismo não é tão grande assim. Geralmente não é um corpo tão estranho assim quanto é um silicone. Então, esses pequenos procedimentos eu geralmente libero, sou mais tranquilo em liberar. Procedimentos que têm alguma coisa realmente estranha, eu geralmente sou um pouco mais contrário, mas também não sou proibido. Eu trabalho muito com uma linha de dividir a responsabilidade. O paciente quer fazer, eu explico, ó, vai dar merda, não vai dar É. certo. Quer fazer? Faz, mas assim, a gente explica. Proibir, eu geralmente não proíbo nada. Mas silicone, eu sou um pouco contrário à mulher fazer depois do diagnóstico. Se É. já tem, tudo bem manter, não precisa sair correndo tirar. Pequenos procedimentos, geralmente sou mais tranquilo de liberar. Porque muita gente fica. Ai, o silicone. Eu poderia até tipo, pensar, ai, será que foi silicone? Se não fosse essa questão da perna, esse formigamento, porque eu já sinto ele há muitos anos. Então, não tem uma coisa que, tipo assim, surgiu só depois. Se tivesse só a minha fala, vocês podem ver que agora, durante a live, eu praticamente não tive, gente. Minha fala, nem o gelado, nem o espasmo na mão. Mas de Quem manhã eu sinto mais. quiser ver, vai no TikTok mais tarde.
É, mas de manhã, gente, de manhã quando eu acordo, e é até engraçado, porque eu abro o olho e aí eu tipo, me mexo pra eu pegar o celular. A minha mão, ela já tá mais ou menos. Aí eu lembro que eu tenho esclerose. Tipo, eu acordei e lembrei. Porque de manhã eu sinto muito. Assim, os sintomas são muito, sabe? Ah, esqueci que eu ia falar. Mas era isso, de cirurgia. Ah, se eu não tivesse o formigamento na perna antes, eu poderia até achar que foi pelo silicone. Não achar, mas pensar, nossa, será que foi? Mas eu já tinha esse sintoma antes, sabe? Eu já senti esse formigamento antes. Hoje ele é mais intenso, mas eu já senti antes. E deixa eu te explicar algo que eu acho que é importante. Foi sua primeira ressonância foi em maio, né? Foi Mais ou maio? menos. Foi maio, maio, E maio. daí o primeiro natalizumab foi agora em julho. Julho, E a próxima ressonância daqui a uns 2 meses, então em setembro, mais ou menos. setembro, é. Então, se essa ressonância de setembro ela vai ser comparada com a ressonância de maio, se a ressonância de setembro mostrar manchinhas novas, ainda assim não é uma falha do natalizumab. Então, essa primeira ressonância com o natalizumab, eu também costumo indicar com 3 meses, mas essa primeira, o objetivo dela não é ver se o remédio está funcionando ou não. Porque se tiver manchinha nova, essa manchinha nova pode ter aparecido em maio, em junho, em julho, em agosto, que ainda tinha só um mês de remédio, que ainda ele não protege tão bem assim. Então, essa ressonância de setembro ela é importante para ela ser o nosso novo ponto de comparação. Porque quando eu fizer uma ressonância lá em janeiro, fevereiro, eu não quero comparar com maio, que foi antes do remédio. Eu quero comparar com setembro, que já tinha 3 meses de remédio. Se janeiro tiver mancha nova, eu tenho certeza que a mancha nova apareceu depois de agosto, depois de setembro. Aí a gente começa a pensar numa falha. Então isso é algo muito. Eu sempre explico para os pacientes que eles, às vezes, pode ser que tu abra a ressonância antes do médico lá em setembro e, puxa, uma manchinha nova no cérebro, meu tratamento não está dando certo, vou ter que trocar de remédio. Não. Geralmente, essa primeira pode ter algumas falhas. Tomara que não venha nada. Tomara que venha 100% igual à última, nada novo. Mas se tiver alguma coisinha, saiba que ainda tá tudo bem, assim. E tu vai poder continuar no remédio e dar mais uma chance para a próxima ressonância. Tá. Uma coisa que eu tenho medo, que eu fico muito atenta em mim, é surto. E identificar, porque às vezes eu fico pensando, ai, tem que ser 24 horas e tal, mas aí eu fico assim, será que eu tava sentindo isso antes? Será que eu tava sentindo? Tá durando muito tempo? O que que eu... Ah, mas eu acho também que foi um recém-diagnóstico, eu não tinha começado o tratamento, meio medo, eu jogo beach tênis. E isso pra mim me deixou, eu não sei na verdade se é insegurança ou se eu realmente estou com mais dificuldade para fazer algumas coisas. Só que eu tava sentindo um desequilíbrio. Então eu, como uma adulta normal, bebo. Não que quem não bebe não é normal. E aí eu ficava assim, não vou beber muito porque eu tenho medo de perder o equilíbrio. Mas eu pensava assim, se eu perder o equilíbrio, é um surto, porque eu não perdi o equilíbrio antes. Sabe? Ficava com medo de qualquer coisa ser um surto e eu não estar percebendo, entendeu? E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu ainda tenho esse medo, tipo assim, agora minha perna tá meio dormente, assim, aquela dormência que eu sei que é da esclerose, digamos assim. Não é porque eu tô sentada e tal. E aí eu fico pensando, será que é um surto? Porque ela para, essa dormência para, ela não é constante. E aí eu fico indo com medo de ter um surto e não saber, de Uhum. ser leve, sei lá, né? Então, o surto está escrito lá nos protocolos que é o seguinte: sintoma neurológico novo, que dure pelo menos 24 horas, que não Sempre, não está para. sendo causado direto, sem ficar melhorando e piorando. 24 horas inteiras, pelo menos, que não está sendo causado por febre, por calor, por estresse, por infecções, e tem que ser um sintoma que corresponda neuroanatomicamente a uma área cerebral ou medular. Não pode ser, por exemplo, estou com rouquidão por 24 horas. É surto? Não, porque não tem assim o pontinho do cérebro da rouquidão. Mas tem o do braço, o da perna, o da bexiga. Então, tem que ser algo que assim que nós médicos entendemos da neuroanatomia. Ah, estou com coceira no cotovelo. Não é um sintoma, mesmo que dure 24 horas, que não tenha febre e tal, não é um sintoma de alerta para surto. Então, geralmente é visão embaçada, visão dupla, tremores, formigamento, falta de sensibilidade, falta de coordenação, fraqueza, equilíbrio, bexiga, isso tudo são sintomas. Então, esse negócio durou 24 horas, é sintoma neurológico, não tem motivo acontecendo, tudo isso, se tiver positivo, isso é uma suspeita de surto.
O surto só será confirmado pela ressonância. Fez a ressonância, mostrou manchinha ativa pelo contraste, aí então aquilo que você estava sentindo realmente era um surto. Então, comecei a ficar com um desequilíbrio. E não tem motivo. Não foi porque eu bebi, não foi o calor, não foi o frio, não é infecção urinária, não é nada, mas estou com com desequilíbrio. Durou 24 horas, próximo passo é falar com o médico, fazer ressonância. Ressonância deu manchinha, era surto, vamos tratar. Ressonância não deu nada. Tem grandes chances de que seja um pseudo-surto. É uma exacerbação de um sintoma prévio causado por alguma coisa externa, que às vezes você nem está sabendo o que que é. Nossa, nem estou tão estressado assim. Nossa, mas nem está tão quente assim. Mas está sentindo o pseudo-surto igual. Uhum. É difícil. Se você acha que está em dúvida se estava sentindo ou não, provavelmente não é surto. Então, assim, geralmente o surto, a pessoa sente mesmo que algo está estranho. Nossa, estou tropeçando. Nossa, minha perna não está mexendo direito. Nossa, estou vesgo, tô com estrabismo. Nossa, não estou enxergando direito desse olho. Então, geralmente é um sintoma forte que a pessoa percebe, que daí dura 24 horas e vai atrás. Sabe que eu não costumo ver o que a esclerose pode causar. Exatamente porque eu sou uma pessoa que me. Somatiza. Sabe, isso. Então, por exemplo, você falou agora estrabismo ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei o que a esclerose pode causar, porque quando acontecer comigo, vai acontecer eu sabendo ou não o que ela pode causar. Então, eu vou ter que lidar com aquilo. Saber não vai mudar nada. Então, eu prefiro não saber por isso. Desculpa, acho que eu cuspi. Porque aí, por exemplo, sei lá, não tô conseguindo. Tô com incontinência urinária, eu acho que dá, né? Então não é normal pra mim. Então eu já sei que aquilo pode ser um surto e eu vou procurar. Mas saber o que a esclerose pode causar, no meu caso, não me ajuda muito. Então eu prefiro não, eu não fico pesquisando, sabe? Porque quando acontecer, vai acontecer, eu sabendo ou não. Muita Qualquer gente coisa perguntando da estranha, progressiva. qualquer coisa estranha que tu sentir durou 24 horas, não parece ter motivo, avisa o médico, faz uma ressonância. Eu falo que não custa fazer assim, tem convênio, é meio chato, mas assim, faz, na Chato, dúvida faz ressonância. chato demais. Nossa. Eu fiquei traumatizada com a ressonância, mas tudo bem. E aí, gente, tipo a progressiva, pode fazer? Eu não queria saber a resposta, porque eu vou fazer terça-feira. Então, que os olhos não veem, o coração não sente. Eu não. Progressiva para cabelo, não tem problema. Assim, eu já vi gente perguntando, doutor, posso usar secador no cabelo? É que eu ouvi falar que o calor faz mal. Pode. Secador, progressiva, química, tudo pode, assim, não vai fazer mal. Talvez, sei lá, usar formol. Eu nem sei para que usa formol, mas já pergunto, doutor, posso usar formol no cabelo? Pela esclerose, não vejo Exato. problema. Não sei se é bom para o cabelo. É, Eu faço progressiva quase todo mês, gente. Inclusive, vou fazer. E é aquilo, né? É porque tem coisas, quem é mulher entende. A esclerose atinge mais mulheres. Quando eu passei no médico, que ele era bem antigo, ele me passou corticoide. Eu fiquei muito chateada. Por quê? Infelizmente, a gente vive sob um padrão de beleza, ninguém quer engordar e tal. E eu fiquei muito chateada. Acho que mais chateada do que quando eu tive meu diagnóstico. Porque eu pensei, poxa, tenho um diagnóstico e agora eu vou ter que tomar corticoide, vai me mudar, né? Você vai se olhar no espelho, talvez você não goste do que vai ver. Eu fiquei muito chateada. Até eu passar com o médico que vai me acompanhar, que é o Dr. Igor, e ele falou: não, esse remédio você nem pode parar agora. A gente não trata mais com corticoide. Você também sempre fala isso nas suas caixinhas. E eu fiquei chateada por isso. Eu fiquei pensando, poxa, além de tudo, eu ainda vou ter que tomar corticoide, vai mudar meu peso, meu corpo. Aí imagina eu não poder fazer progressiva também. Meu Deus do céu, né? Agora sou eu. O, ó, Fabi, por mim, eu faço lives geralmente de 1 hora. Então, não sei se você tem mais dúvidas suas do seu caso, se a gente quer conversar, juntar outras dúvidas, fazemos a outro momento. Se tá no seu tempo, se não tá, eu tô com o domingo inteiro aqui para Eu você. tô tranquila também. Aí eu só, se você quiser responder as perguntas de algumas pessoas que têm dúvida, né? Tem como errar o diagnóstico? Ó, Ser ela? a esclerose é praticamente impossível, porque a ela não dá manchinha nenhuma na ressonância. A ela tem uma ressonância completamente normal. Então, se tu já apareceu manchinhas desmelinizantes, flare, T2, esquece a ela. Então, ela dá ressonância completamente normal. A ela traz alterações no exame de eletroneuromiografia, que é o exame de choques e agulhas. Um exame bem delicioso de ser feito,
O médico coloca agulhas aqui, dá um choque, coloca agulha aqui, dá um choque, coloca agulha aqui, no corpo inteiro, vai colocando agulha e dando choque, agulha e dando choque, agulha e dando choque. Chama eletroneuromiografia, Nossa. e dá no corpo inteiro. Ó, a Nutribel, que tá aqui, ela pediu pra eu te apresentar ela, que eu acho que ela é tua seguidora, fã, e é nutricionista e tem esclerose múltipla. Ai, Então eu vou fixar o comentário só pra você ver jura? ela aqui. Depois eu vou. Ai, que legal. Legal, assim, conhecer, né? Inclusive, o meu nutricionista, ele falou pra eu cortar o glúten e fazer um regime. Pegar uma faca e cortar o pão. E, Fazer nossa, uma gente, eu fatia não de sei se pão. vocês já tentaram não comer glúten. Tudo na vida tem glúten, né? Eu tento diminuir, mas não consegui parar de comer porque não tem como. Muito difícil. E você acha que faz uma diferença? Porque muitas pessoas que têm outras doenças autoimunes me falaram que sentem muita diferença quando seguem uma dieta, quando não comem. Aí eu fico tentando, tipo assim, ah, hoje eu acordei melhor, acordei pior. O que que eu fiz ontem? Como foi meu dia? Pra ver se eu identifico alguma coisa. Mas, sei. Antes de eu te responder isso, perguntaram qual é seu arroba do É TikTok. Fabi Bubu, gente, em todos os lugares do universo. Se você procurar Fabi Bubu ou a moça que tá sendo processada pela loja de capinha, você também encontra, assim. Mas é Fabi Bubu em todos os lugares, no YouTube, no TikTok, no Instagram, tá bom? E se quiser saber por que que é Bubu, tem que ir lá nos vídeos, que eu já vi, tem um vídeo É, explicando por que que é Bubu. verdade, tá fixado no meu perfil. Então, sobre o glúten, é o seguinte. Quando eu oriento os meus pacientes, eu falo assim, ó, eu vou te falar o que eu sei, mas busque sempre um nutricionista, ele entende mais do que eu. O que eu oriento é, ah, não precisa cortar o glúten de rotina para todos os pacientes que têm esclerose múltipla. Isso vale para tudo. Não precisa tirar o leite de rotina, tirar a carne vermelha de rotina, não precisa cortar. Eu geralmente recomendo cortar quando a pessoa tem a intolerância ao glúten confirmada, fez exame, tem os anticorpos do glúten, tem a inflamação intestinal do glúten, aí sim corte. Mas tem paciente que às vezes quer cortar para ver e tal, como é que se sente, e vale a pena fazer um experimento daí, porque assim, a dieta sem glúten acaba sendo uma dieta muito saudável, meio que sem graça, entre aspas, porque assim, você corta o que é bom, né? Você corta o pão, corta a Calma. massa. Então, assim, a dieta, o que eu peço para os meus pacientes é, se possível, tente ter uma vida saudável, faça exercício, tenha uma alimentação muito saudável e balanceada. E às vezes, cortar o glúten, você acaba indo num caminho de uma alimentação saudável. Então, assim, cortar o glúten acaba fazendo um pouquinho de bem, porque você se obriga a explorar outras vias alimentares que provavelmente serão mais saudáveis. Não adianta cortar o glúten e comer picanha o dia inteiro. Então, assim, se você cortar o glúten, provavelmente você já está num caminho nutricional saudável, assim, mas não precisa, assim, de maneira rotineira não precisa. E o doce e o Eu ficaria muito café, triste porque sem o meu pão. chocolate. Eu É, vi você, acho que numa caixinha esses dias falou sobre isso. Café era açúcar e café, não tenho certeza, que não era tão bom. açúcar é inflamatório, esse sim deveria ser evitado sempre que possível. Açúcar, doce, prestígio, chocolate, não é proibido, de vez em quando tudo bem, mas é bom encaixar dentro de uma rotina alimentar, consciência do nutri e tal e tal e tal. O açúcar é mais vilão, esse sim. O café não é tão vilão assim. O café, quando eu faço, às vezes volta e meia eu faço algumas revisões para me atualizar, e o café tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que pode dar energia, diminuir a fadiga, às vezes dá um pouco de ritmo para o intestino para quem é mais constipado e tal. E tem a parte ruim, que assim, às vezes acelera o organismo, pode dar arritmia, insônia. Então, assim, o café não é tão vilão assim, é mais caso a caso. Tem gente que toma, se dá bem, tem gente que corta, se dá bem também. O açúcar é mais vilão. Esse, se possível, a gente diminui e evita. É, mas eu tô. Como eu vou fazer uma lipo, eu tô engordando pra fazer enxerto na bunda. Mentira. Mas é. Eu não sou tão do doce, né? Mas é bom saber o que pode, o que não pode, o que pode te prejudicar. Porque a gente busca qualidade de vida, né? Então não quer nada que vá fazer você ficar pior. Então, ah, tem que diminuir, vai ser melhor pra você. Então a gente diminui. Mas é difícil. Esse fingo é pra quê? Oi? Esse remédio fingo, eu sempre vejo você respondendo. É uma medicação pra esclerose ou pra alguma outra sintoma? Pingolimod é da
esclerose, ele tá tipo assim, um passo atrás do Hum, Nata. Ele tá um passo atrás do seu. Então você já passou por ele, assim, passou, já começou na frente dele. Ele é um comprimido todo dia, pela boca. Ele é um comprimido todo dia pela boca, um passo atrás do Nata, tem no SUS, mas não tem nos convênios. hum. Ela pediu se cai cabelo, e sim, praticamente todos os remédios da esclerose têm um risco de cair cabelo. O Nata tem risco, Fingolimod tem risco, corticoide tem risco. Nossa. E assim, é um pouco de risco. A gente sabe que o cabelo ele é muito sensível a estresse, ele é sensível, a alimentação ele é sensível. Então, assim, todo mundo que está com alguma queda de cabelo acha que pode ser o remédio, eu sempre indico passar num dermatologista, coletar exame de vitamina, ver se está se alimentando adequadamente, se não falta vitamina, tomar um suplemento e por último, culpar o remédio. Até porque não é tão simples assim, será que eu vou trocar de remédio por causa do meu cabelo, mas ele está controlando a minha doença, e agora? Então, assim, geralmente deixa o remédio por último, investigue muitas outras coisas primeiro. Entendi. Complicado, né? Eu tô vendo o pessoal falando de cabelo e é difícil, porque imagina, pô, você tá lá tratando uma coisa e se preocupa, né? Se seu cabelo também cai, é fogo isso. E se você pudesse pagar, que remédio você recomendaria? Tipo assim, eu não posso, tá? A gente quer deixar claro. É, eu tomo um pouco de cuidado para responder isso, porque eu não quero que todo mundo me siga assim, eu vou usar o que o Dr. Matheus usaria, vou fazer isso, e não é tão simples. O que eu geralmente respondo é, hoje em dia, todos os congressos que a gente vai, todos os artigos que a gente lê, está escrito o seguinte: a melhor medicina internacional e tal recomenda, abre aspas, sempre que possível, não interessa se a doença é leve ou grave, inicial ou tardia, sempre que possível, utilize remédio de alta eficácia desde o princípio. Remédio de alta eficácia são os mais fortes. Natalizumab é um deles, Ocrevus, Kesimpta, Alemtuzumab, Mavenclad, são 5 remédios de alta eficácia que temos no Brasil. A medicina nacional e internacional diz, sempre que possível, comece por um desses. Então, eu, se tivesse esclerose, começaria por um desses, porque é o que eu prego, é o que eu sei, é o que eu aprendo. Dentro deles, talvez o que eu mais me identifico por enquanto é o chamado Kesimpta. Para mim, é o mais moderno, é um dos mais eficazes, é um dos últimos que foi lançados, mas eu tenho que deixar claro que não existe, assim, estudos que comparam esses 5 entre si. Provavelmente os 5 são igualmente bons entre si, igualmente eficazes, com a mesma taxa de sucesso, segurança e tal. Não tem nenhuma comparação direta entre eles. O Nata talvez não seria meu queridinho por causa do vírus e da frequência mensal de tomar na veia, mas os outros são um pouquinho mais menos frequentes e mais interessantes e não mexem com o vírus também. Mas a escolha entre eles, a eficácia é parecida, a escolha entre eles é por essa história de frequência de uso, se quer injeção, se quer comprimido, se quer todo mês, se quer cada 6 meses. Mas sim, preferencialmente, usando um desses 5, você já está com 99% do caminho andado e provavelmente vai ter resultados muito bons no controle da esclerose. Tem um remédio que vai ser liberado pelo SUS, né? Que parece que vai, que você sempre posta. Sim, Tá ele o, tá em O, o tramitação? Mavenclad é um comprimido que foi aprovado para entrar no SUS em outubro de 2023. Então, em outubro de 2023, nós recebemos o sim, sim, ele entrará no SUS. O prazo do SUS era até abril de 24 incorporar, o prazo por lei é 6 meses a partir do sim. Então, desde abril estamos atrasados e cobrando. Parece que vai entrar até janeiro agora o Mavenclad no SUS. Então, ele é um comprimido que se toma mais ou menos uma vez por ano. E ele vai entrar no SUS após o natalizumab. Então, não é todo mundo que vai poder tomar. A pessoa vai ter que ter tomado Fingolimod, vai ter que tomar do natalizumab, 2 anos, vai ter que ter o vírus, e daí vai ter direito a tomar o Mavenclad, esse comprimido. Então, ele vai entrar no SUS após o natalizumab. Entendi. Aí vai ser uma opção, né, pra quem. Entendi. Vai ser burocrático, como tudo, pra conseguir, mas é uma opção boa, né? Eu defendo um SUS ou, sei lá, um convênio que todos os remédios estivessem na mesma prateleira, lado a lado, e médico e paciente que se entendam. Vocês decidam qual faz mais sentido, qual é o melhor, qual é o que mais agrada.
Vocês que se entendam e que se decidam. Sem esse negócio de protocolo, começa por esse, vai para aquele, volta, sobe, desce. Eu acho que é muita confusão e isso atrapalha muito a vida dos pacientes. Muita gente poderia estar tomando um remédio melhor hoje e não está por burocracia. E o preço nem sempre é uma desculpa, porque muitas vezes nem é mais caro. Eu vi para fazer infusão aqui pagando nesse centro aqui oncológico era R$ 10.700 para Com o fazer remédio, o custo do com o remédio. remédio. Só a infusão é 750, então o remédio é uns 10 mil. Esse Ocrevus é um outro medicamento, né? Crevos é na veia a cada 6 meses. Só que o preço dele é quase a mesma coisa, porque ele custa ali uns, sei lá, uns 80 mil por semestre. Então, assim, dá quase os mesmos 10 mil por mês. É. Que é o mesmo preço do Nata. Então, para mim, não tem sentido colocar ele depois, assim, e não deixar colocar lado a lado e a pessoa que escolha. Ah, entendi. E essa E quase todos medicação. os remédios dessa média, entre 10 e 15 mil. Então, não é, É, o preço não é uma justificativa. Não deveria ser. bobeira. Às vezes é um lobby de laboratório, né? Sei lá. Às vezes Provavelmente. é. É. Tantas coisas. Bom, não sei se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Eu acho que da minha parte era isso, assim. É, a névoa mental. Alimentação, como foi o diagnóstico. E eu sei que não é fácil, gente, não é fácil você descobrir que tem uma doença para sempre, né? Que pode te causar algumas coisas. Mas eu também acho que a gente tem. Eu acho muito feio falar isso de agradecer. Ninguém agradece por ter uma doença, mas assim, sempre pensar que daqui pra frente, sabe? Lidar com o que a gente tem e tratar. Graças a Deus a gente tá numa fase assim muito boa de medicação. As pessoas vivem muito bem. Então, é tratar daqui pra frente, não ter vergonha. Eu vi que algumas pessoas têm vergonha de ter esclerose. E eu percebo que muitas pessoas que não têm, né, como eu não tinha, não têm informação. Por isso que olha, tipo, ai, tadinha. Quando eu falei, eu recebi muitas mensagens, meus pais receberam muitas mensagens, tipo, ai, vai dar tudo certo, e nananã. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então, assim, as pessoas que não têm informação, então elas acabam colocando a gente nesse lugar. Mas a gente precisa saber que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E não se importar muito com os outros, entendeu? Muito bem. Então, só agradecer a presença hoje aqui, Fabi. Se ao longo Obrigada. sei lá, dos tempos aí tu perceber que teus seguidores estão com muita dúvida, se surgir alguma necessidade sua, você me avisa, sinaliza, a gente faz outra, você me Com pede, me pergunta no certeza. privado, para eu te ajudar. Vocês podem Então, me mandar agradecer a no sua presença. direct também qualquer dúvida que eu mando aqui pra ele e respondo, tá bom? E obrigada pelo convite, obrigada pelas suas informações que assim, desde o meu diagnóstico foram acolhedoras e essenciais para trazer informação para uma coisa que a gente não conhece e você sempre com as suas caixinhas ajuda, responde, e isso é maravilhoso, de verdade. Obrigado, obrigado. E vamos continuar. Então, brigadão pela presença, pelo papo, pela live. Depois eu te mando ela também. Obrigada Bom para domingo. Qualquer coisa que precisar, vocês pode contar também. comigo. Um abração e até Obrigada, mais. viu, gente? Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.